Livro banido da Bíblia. O mistério sombrio de Maria Madalena. Revelado. Imagine que por séculos, um dos maiores segredos do cristianismo esteve oculto. Um segredo tão impactante que poderia mudar para sempre a forma como enxergamos a história da fé. Agora, e se eu te dissesse que esse segredo tem nome e foi deliberadamente apagado das Escrituras? A figura de Maria Madalena sempre foi envolta em mistério. Mas o que poucos sabem é que sua verdadeira história foi silenciada. Há documentos antigos que sugerem que ela não era apenas uma seguidora de Jesus, mas sim alguém com um papel muito mais profundo e significativo. Um papel que poderia ter alterado o destino da própria igreja. E esse segredo está registrado em um livro. Um evangelho que foi banido, ocultado e desacreditado por aqueles que queriam moldar a história conforme seus interesses. Mas o que exatamente esse livro dizia? O que havia nele que representava uma ameaça tão grande? Bom, para entender isso, precisamos dar um passo atrás e conhecer a origem desse evangelho perdido. Poucas pessoas já ouviram falar sobre ele, mas sim, existe um evangelho atribuído a Maria Madalena. Um manuscrito que foi excluído da Bíblia e mantido nas sombras por séculos. Descoberto em 1896, o Evangelho de Maria apresenta uma narrativa completamente diferente da que conhecemos. Ele revela ensinamentos ocultos, visões espirituais e um relacionamento muito mais íntimo entre Maria Madalena e Jesus do que jamais foi reconhecido oficialmente. Mas a pergunta que não quer calar é: por que esse evangelho foi rejeitado? Quem decidiu que ele não deveria fazer parte da Bíblia que conhecemos hoje? A resposta nos leva a um período de disputas dentro da própria igreja primitiva. Um tempo em que diferentes grupos lutavam para definir qual versão da história de Cristo seria aceita e quais seriam apagadas para sempre. E entre essas disputas, surge a questão mais intrigante de todas. Quem foi Maria Madalena de verdade? E por que a sua imagem foi distorcida ao longo dos séculos? A história tradicional nos ensina que Maria Madalena foi uma pecadora arrependida, uma prostituta que encontrou redenção aos pés de Jesus. Mas e se essa imagem que carregamos dela fosse uma invenção posterior? E se, na realidade, Maria Madalena tivesse um papel muito mais central e poderoso dentro do movimento de Cristo? Algumas evidências sugerem que ela não apenas fazia parte do círculo íntimo de Jesus, mas que também recebeu ensinamentos secretos dele. Ensinos que foram considerados perigosos para a estrutura da igreja que se formaria mais tarde. Mas, se Maria Madalena era tão importante, por que sua história foi alterada? Quem se beneficiava ao apagá-la da narrativa oficial? Para encontrar essa resposta, precisamos olhar para um detalhe crucial dentro do Evangelho de Maria: sua relação com Jesus. E as pistas que esse manuscrito nos deixa são, no mínimo, perturbadoras. Antes de seguir, confere se você já está inscrito no canal, porque nos próximos vídeos vamos explorar ainda mais mistérios que você não vai querer perder. Um dos trechos mais polêmicos do Evangelho de Maria sugere que Jesus a tratava de maneira diferente dos demais discípulos. Em um momento-chave do texto, Pedro questiona por que Jesus parecia confiar mais nela do que neles. Mas por que esse detalhe incomodava tanto Pedro? Há ainda evangelhos apócrifos, como o de Felipe, que vão além. Um trecho em particular menciona que Jesus a beijava frequentemente na boca, o que levanta uma das questões mais debatidas entre estudiosos. Maria Madalena era apenas uma discípula fiel ou havia algo mais entre ela e Jesus? Se essa hipótese for verdadeira, ela pode mudar radicalmente tudo o que pensamos sobre a figura de Cristo. Mas essa história não para por aqui, porque essa relação secreta não foi apenas um detalhe controverso. Ela foi o estopim de um conflito interno dentro do grupo de seguidores de Jesus. Um conflito que mudaria para sempre o destino da igreja. O Evangelho de Maria não apenas sugere que Maria Madalena tinha uma posição privilegiada entre os discípulos, mas também traz ensinamentos de Jesus
que não aparecem em nenhum outro texto. Nele, Jesus revela segredos espirituais diretamente a Maria, ensinando-a sobre a verdadeira natureza da alma e do universo. Isso significa que Maria Madalena não era apenas uma seguidora, mas sim uma líder espiritual, com um conhecimento que, segundo o próprio texto, os outros discípulos não tinham. Mas por que essa ideia é tão perturbadora? Se esse evangelho fosse aceito como parte da Bíblia, ele poderia mudar completamente a forma como o cristianismo é entendido. Afinal, significaria que os ensinamentos de Jesus não foram passados apenas aos 12 apóstolos, mas também a Maria Madalena, e talvez de uma forma ainda mais profunda. E aí, já conhecia esses fatos? Coloca nos comentários se você já ouviu falar, vamos conversar. E é aqui que encontramos o grande problema. Essa revelação criou um racha dentro dos seguidores de Cristo. Um conflito que ficou evidente em um embate direto entre Maria Madalena e um dos discípulos mais influentes, Pedro. Os textos apócrifos revelam algo surpreendente. Pedro e Maria Madalena estavam em constante conflito. Em várias passagens do Evangelho de Maria, Pedro questiona por que Jesus daria a ela ensinamentos especiais, insinuando que era impossível uma mulher ter esse tipo de conhecimento divino. A tensão entre os dois era evidente, e não era apenas sobre fé, mas sobre poder. Pedro representava a visão tradicional, a ideia de que os homens deveriam liderar o movimento de Jesus. Já Maria Madalena simbolizava algo mais radical, uma visão espiritual que não dependia da hierarquia masculina. E essa disputa não acabou ali. Ela foi apenas o começo de um processo que, mais tarde, definiria os rumos da igreja e levaria à exclusão do nome de Maria Madalena das escrituras oficiais. Mas o que aconteceria se essa disputa nunca tivesse ocorrido? Será que a história do cristianismo teria sido completamente diferente? E existe um segredo ainda mais profundo por trás desse embate? Bem, algumas teorias sugerem que Maria Madalena não era apenas uma discípula especial, mas sim a esposa de Jesus. Essa é, sem dúvida, uma das ideias mais polêmicas já levantadas sobre a vida de Jesus. Seria possível que ele e Maria Madalena fossem casados? Alguns pesquisadores acreditam que sim, e que há pistas escondidas tanto nos textos bíblicos quanto nos evangelhos apócrifos que sustentam essa teoria. No Evangelho de Filipe, há um trecho que menciona que Maria Madalena era a companheira de Jesus, e em aramaico, essa palavra pode significar esposa. Além disso, há a questão dos beijos mencionados no texto, um detalhe que sugere um nível de intimidade que dificilmente existiria entre um mestre e sua seguidora. Mas se Jesus e Maria Madalena realmente fossem casados, isso criaria uma reviravolta completa na teologia cristã. Afinal, significaria que Jesus não apenas teve uma relação romântica, mas que sua linhagem poderia ter continuado. Essa ideia se conecta a uma teoria ainda mais ousada, a de que Maria Madalena teria fugido após a crucificação e carregado consigo um segredo que poderia abalar o mundo. Em 1945, um grupo de camponeses egípcios fez uma descoberta que mudaria para sempre: o estudo do cristianismo primitivo. Em uma caverna próxima à cidade de Nag Hammadi, eles encontraram uma coleção de manuscritos antigos, conhecidos hoje como os Evangelhos Gnósticos. Entre esses textos, há diversas menções a Maria Madalena, sempre retratada como alguém com um conhecimento secreto, uma figura iluminada que entendia verdades espirituais que os outros discípulos não conseguiam compreender. Mas o que esses evangelhos gnósticos revelam é algo ainda mais impressionante: a ideia de que a salvação não dependia da igreja ou de um sistema religioso formal, mas sim do conhecimento pessoal e da busca interior. Essa era uma visão completamente diferente daquela que a igreja estabeleceria séculos depois. E talvez tenha sido exatamente por isso que esses textos foram proibidos. Mas o que aconteceu com Maria Madalena depois da crucificação? Para onde ela foi? E será que existem mais pistas escondidas sobre o seu verdadeiro destino?
Vamos continuar, mas antes percebi que você ainda não deixou o like. Se está gostando do conteúdo, já clica no joinha. Se Maria Madalena era tão importante nos primeiros anos do cristianismo, por que sua história foi distorcida? Como ela passou de discípula próxima de Jesus para a imagem de uma pecadora arrependida? A resposta pode estar no processo de construção da Igreja como instituição. No século IV, o imperador Constantino convocou o Concílio de Nicéia, um evento que definiu quais textos seriam considerados sagrados e quais seriam descartados. Os evangelhos apócrifos, incluindo o Evangelho de Maria, foram rejeitados e banidos. Mas isso não foi tudo. Séculos depois, no ano 591, o Papa Gregório I fez uma declaração oficial associando Maria Madalena, a mulher pecadora mencionada no Evangelho de Lucas. Esse erro histórico foi repetido por centenas de anos, consolidando a imagem dela como uma prostituta arrependida e apagando qualquer ideia de que ela pudesse ter sido uma líder espiritual. Mas por que era tão importante ocultar o verdadeiro papel de Maria Madalena? E se, na realidade, ela representava uma ameaça à estrutura que a Igreja estava tentando construir? Essa possibilidade nos leva a outra questão. Será que Maria Madalena continuou espalhando os ensinamentos de Jesus em segredo, longe do controle da Igreja? Se a Igreja queria apagar Maria Madalena da história, significa que seus ensinamentos desapareceram para sempre? Ou será que existe um legado secreto, preservado, de forma oculta ao longo dos séculos? Algumas lendas sugerem que Maria Madalena teria fugido para a região sul da França após a crucificação de Jesus. Lá, ela teria continuado sua missão espiritual, transmitindo ensinamentos que não seguiam a doutrina oficial da Igreja. Mas há algo ainda mais intrigante. Certos grupos e sociedades secretas ao longo da história afirmaram guardar o conhecimento perdido de Maria Madalena. Entre eles, os cátaros, um movimento cristão medieval considerado herege pela Igreja, e até os cavaleiros templários, que, segundo algumas teorias, protegiam segredos ligados à linhagem de Jesus. Se tudo isso for verdade, significa que a história oficial do cristianismo pode estar incompleta. Mas isso nos leva a um questionamento ainda mais profundo. Por que esconderam tudo isso? Quem realmente se beneficiou da exclusão de Maria Madalena? A resposta pode estar no impacto que essa revelação teria para o mundo moderno. Se Maria Madalena era tão próxima de Jesus, se ela foi uma líder espiritual e se seu evangelho continha ensinamentos profundos, então por que tudo isso foi deliberadamente apagado? A resposta pode estar no controle. Ao longo da história, a Igreja consolidou sua autoridade ao centralizar a fé em uma estrutura hierárquica, onde apenas determinados líderes tinham o poder de interpretar os ensinamentos de Jesus. Se Maria Madalena tivesse sido reconhecida como uma grande mestra espiritual, isso poderia ter dado origem a um cristianismo completamente diferente. Um cristianismo onde o poder não estaria concentrado na Igreja, mas sim na experiência pessoal e direta com a espiritualidade. Além disso, se a teoria do casamento de Jesus e Maria Madalena fosse comprovada, isso colocaria em xeque um dos pilares do cristianismo tradicional. A ideia de que Jesus viveu uma vida completamente celibatária e que sua missão não envolvia nenhuma linhagem sanguínea. Mas será que algum dia teremos provas concretas de tudo isso? O que mais pode estar escondido nas entrelinhas da história oficial? E mais importante, o que tudo isso significa para nós hoje? Se todas essas informações forem verdadeiras, o que isso significa para o cristianismo atual? Será que passamos séculos acreditando apenas em uma parte da história? Mais do que um mistério religioso, o caso de Maria Madalena nos faz refletir sobre o poder da narrativa e sobre como a história pode ser moldada por aqueles que a escrevem. Se sua verdadeira história foi apagada, quantos outros personagens e ensinamentos também podem ter sido silenciados ao longo dos séculos? Talvez nunca saibamos toda a verdade. Mas uma coisa é certa: os evangelhos apócrifos, os manuscritos de Nag Hammadi
e as pistas deixadas ao longo do tempo nos mostram que há muito mais para ser descoberto. E agora eu te pergunto: se você tivesse acesso a um conhecimento que poderia mudar tudo o que acredita, você estaria pronto para aceitá-lo? Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever para continuar recebendo mais conteúdos incríveis como esse.